E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta para aquele bate-papo que eu estou tentando fazer com que seja semanal. E vim aqui dizer para vocês que desse feriado de Páscoa, mais precisamente no domingo de Páscoa, ali à noite, no finalzinho, eu estava com o controle remoto da TV na mão, passando alguns canais, e eis que eu me deparo com um programa religioso. Até aí nada demais se esse programa religioso não estivesse sendo transmitido na TV Brasil, uma TV pública. E era um programa com a presença do presidente da República, o chefe do Poder Executivo, cercado de pastores e padres, a nata do fundamentalismo e do conservadorismo judaico-cristão. Silas Malafaia, Marco Feliciano, René Terranova, Padre Reginaldo Manzotti, olha aí a renovação carismática, coladinho com os neopentecostais. Enfim, era Bolsonaro ali, obviamente se cercando de líderes religiosos populares, para ser visto também como alguém religioso, para ver se compartilha um pouco ali daquela aura de santidade que a gente sabe que ele não tem. Mas fora isso tudo, fora esse show de horrores, o que me chamou mais a atenção foi que dentro desse programa ele deu uma declaração assim, estapafúrdia, para dizer o mínimo, quando ele disse que parecia que a Covid-19 estava indo embora. Para vocês terem uma ideia, um levantamento feito pelo site Poder 360, esse que vocês estão vendo aí na tela, diz que só no feriado de Páscoa, onde Bolsonaro dizia que parecia que a doença estava indo embora, houve um aumento de 7% nas mortes por Covid-19. Então, com esse talento que o Bolsonaro tem para distorcer a realidade e abandonar os mais pobres, considerando que numa canetada ele liberou aí bilhões de reais para os banqueiros, e os pobres e assalariados ficaram a ver navios por iniciativa dele, né? Se dependesse, na verdade, eu posso considerar como teólogo e luterano que Bolsonaro poderia ser enquadrado na categoria de falso profeta. Afinal de contas, quem é o profeta? É aquela pessoa que, inspirada por Deus, tem um dom especial de ler a conjuntura, entender a realidade e fazer uma projeção futura. Existem 1000 tipos de profecia que a gente pode ver no Antigo Testamento. Mas, como cristão, eu quero trazer um exemplo de um profeta do Novo Testamento, que é Ágabo. Ele é citado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, entre os versículos 27 a 30, como sendo um profeta da igreja de Jerusalém, que desceu até a igreja de Antioquia e fez uma profecia de que haveria uma grande fome no mundo. Bom, os registros de história não apontam que tenha havido fome no mundo inteiro, quiçá no Império Romano todo, mas provavelmente foi uma fome que aconteceu ali na região da Judéia, da Palestina, para a qual aquele profeta da igreja de Jerusalém desceu a Antioquia e fez aquela profecia, objetivando organizar, ou melhor, mobilizar as redes de caridade da igreja, de assistência social, que teologicamente nós chamamos de diaconia, para socorrer os pobres. Então vejam vocês, né? O profeta do Antigo Testamento era aquele que portava uma mensagem divina de denúncia e anúncio. Ele denunciava os pecados do povo, de uma coletividade, e anunciava um juízo divino, na expectativa de que aquele povo, aquele coletivo, se convertesse dos seus maus caminhos e aquele juízo divino não se abatesse. Bom, no Novo Testamento essa figura do profeta ela praticamente desaparece, principalmente porque Jesus Cristo, entendido pela igreja desde cedo como aquele que redimiu toda a humanidade dos seus pecados, evitaria, enfim, não teria mais por que Deus enviar um anúncio de juízo, uma vez que todos os pecados, através de Jesus na cruz, teriam sido perdoados. Mas a figura do profeta persiste como aquele que entende a realidade e projeta um determinado futuro. E esse Ágabo, que eu diria assim, um modelo, um paradigma de profeta do Novo Testamento, né, o testamentário, ele é alguém que não traz um juízo, mas ele traz uma leitura de conjuntura e apontando para um futuro de que haveria uma fome no mundo, e ali ele mobiliza uma ajuda para os pobres da igreja de Jerusalém. Se eu pegar essa figura e comparar com a de Bolsonaro, a gente vai ver que o Bolsonaro ele é um antiprofeta, ele é um falso profeta, apesar de se dizer cristão, bater no peito, tem um slogan que fala de Deus. Porque, em primeiro lugar, ele distorce a realidade. Ele diz que a Covid-19 está reduzindo quando a curva está só começando a subir. Dentro do feriado de Páscoa, onde teve um aumento de 7% no número de mortes.
E quando ele deveria estar ocupado em socorrer os pobres, o que ele faz? Ele socorre aos banqueiros. Coube ao Congresso Nacional, esse que todos nós sabemos que é um Congresso corrompido, Câmara dos Deputados e Senado Federal, aprovar ali rapidamente uma ajuda de R$600, que o Bolsonaro sentou em cima do decreto por 7 dias para assinar, e que mesmo assinado está causando problema para os pobres, porque quem está com problema de CPF não está conseguindo sacar o dinheiro na Caixa Federal. E por outro lado, o mesmo presidente da República tentou, através de uma medida provisória, dar poder para que o patronal, enfim, reduzisse salários, retirasse verba alimentar de trabalhadores assalariados por até 3 meses, sem que houvesse qualquer tipo de acordo coletivo, individual, tratorando os sindicatos. E aí, nesse caso, o STF sustou os efeitos disso. Vejam vocês como é que a coisa funciona, né? No mês passado, no meio do mês passado, quando a curva da Covid, assim, quando a presença da Covid já era comunitária, ou seja, quando os casos de Covid começaram a aparecer espontaneamente no Brasil, sem que as pessoas trouxessem de fora, o Bolsonaro ele mobilizou os seus apoiadores para se aglomerarem, irem à rua, pedirem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Paradoxalmente, o Congresso salvando os pobres, a gente sabe que é uma migalha, mas é melhor migalha do que nada, e o Supremo Tribunal Federal, de uma certa maneira, salvando ali os trabalhadores assalariados do arbítrio de seus patrões. Gente, se está ruim com o Congresso e com o STF, eu digo que está pior sem eles. É melhor revolucionar do que fechar. É melhor a gente fazer uma revolução no sentido de aprofundar os nossos instrumentos democráticos do que eliminar ensaios de democracia, peças que podem se prestar ainda a alguma democracia, ainda que dentro da lógica burguesa, do que deixar Bolsonaro governar sozinho, como um ditador. Está aí a prova. Quando deveria estar cuidando dos pobres, estava cuidando dos banqueiros e arrochando miseráveis e assalariados, né? Então eu quero alertar vocês para essa disparidade de alguém que diz Brasil acima de tudo, mas abandona os pobres da nação. E que diz Deus acima de todos, quando na verdade o Deus que ele adora é o Deus dinheiro. Bolsonaro é um falso profeta. Bolsonaro é um inimigo de Jesus Cristo.